Olá, irmãos. Olá, amigos. Estejamos em paz. Hoje, 1º de outubro de 2024, vamos apresentar para vocês o tema constante de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Desde os primórdios dos tempos na terra, o homem, tudo o que o homem tem conseguido tem sido por meio da violência e da força. Alimento, abrigo, as terras agricultáveis, bens alheios, com isso humilhando, subjugando e dominando, ferindo, causando perdas e até acabando com a vida daqueles de quem deseje aproveitar, obter essas coisas citadas, ou aqueles que se lhe oponham de algum modo como concorrentes ou que ele considere inimigos. Com o passar do tempo, chegaram a eles orientações baseadas em antigas mensagens e escritos que serviram de base para suas crenças religiosas, como aquelas constantes lá do Antigo Testamento, que apresentava para ele um Deus cioso e temperamental que o instruía a usar a força e a violência para eliminar os inimigos. Segundo registrado num pilar arquitetônico que é datado de mais de 4.500 anos, que consta esse pilar lá no Museu Britânico, a mais antiga guerra de que se tem notícia, envolvendo as cidades-estado de Lagash e Uma, aconteceu no ano 2225 a.C., na Suméria, no sudeste do que é hoje o Iraque. Cientistas ingleses também descobriram em Nataruk, no Quênia, ossadas diversas de homens, mulheres, inclusive mulheres grávidas e crianças, apresentando diversas fraturas resultantes de violento conflito que vem a ser o mais antigo de que se tem notícia na face da Terra, cientificamente comprovado, e que sugere então que a humanidade trava lutas de destruição há pelo menos 10.000 anos. Os ferimentos e mortes causados pelo homem ao seu semelhante têm sido causados pelas suas próprias mãos ou mediante a utilização por ele de objetos ou armas cada vez mais sofisticadas, com ele agindo sozinho ou em grupo, associado a outros elementos. Os conflitos humanos que chegam a se transformar em guerras de graves consequências, envolvendo até nações diversas, normalmente têm sido motivadas pelo que já falamos: a luta por alimentos, conquista de áreas geográficas cobiçadas, por questões de agricultura, pastagem, energia e minerais, economicamente interessantes e estratégicos, por disputas raciais, por ideologias políticas, por lutas de libertação contra conquistadores e opressores e, pasmem, por imposições e discordâncias religiosas. Já agora, no 3º milênio, o habitante da Terra convive ainda com guerras destruidoras, como, por exemplo, essas das quais recebemos notícias a todo momento pelos meios de comunicação, na guerra Israel versus Hamas,
agora estendendo-se ao Irã e à Síria, né? Ao Líbano, Rússia e Ucrânia, e várias guerras civis espalhadas por vários locais do planeta. O homem conhece desde 1279 o mandamento, os mandamentos de Deus, né? A ele apresentados por Moisés, dentre os quais existe aquele que diz: não matarás. A esse mandamento, Jesus fez gravíssimos acréscimos, vamos dizer assim, afirmando que o homem responderá perante a justiça divina, não bastando o que ele mate, mas sendo suficiente que ele se encolerize contra o irmão, que diga ao irmão raca, um termo que significa para os antigos judeus desprezo, e que equivale a chamar o irmão, o outro homem, de tolo, de louco. Jesus também acrescentou que é necessário reconciliação com o irmão contra quem se tenha qualquer pendência comportamental e de relacionamento, enquanto ainda há caminho com ele. Em todo o ensinamento que nos trouxe, Jesus mostra que é condenável pela lei divina, não, melhor, são condenáveis pela lei divina em relação ao semelhante que o homem se expresse descortesmente, com descortesia, ou atue com ações encolerizadas ou ações violentas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, intitulado Injúrias e Violências, no tópico 4, Jesus ensina que a lei divina exige do homem doçura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. Quando Jesus esteve aqui, então, nos avisou de que muito mais teria a nos ensinar, porém, àquela altura não tínhamos condição de assimilar, de entender, compreender tudo aquilo a mais que ele teria a nos ensinar. Mas ele rogaria então ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, que no devido tempo nos esclarecesse com a verdade, nos ensinando mais coisas, e que ficaria conosco, esse Consolador, eternamente. Então, a partir de 1857, através de uma pleiade de espíritos superiores, espíritos bem desenvolvidos, aperfeiçoados, essa pleiade nos deu a conhecer verdades que nos estavam ocultas, e falou das leis de Deus, leis naturais, como a lei de progresso, segundo a qual espíritos e matéria se aperfeiçoam. Os mundos materiais, como a Terra, por exemplo, todos os mundos em que habitam espíritos são materiais. Eles se aperfeiçoam também. A matéria, tanto o espírito quanto a matéria, se aperfeiçoam. E esses mundos, então, se aperfeiçoam cada vez mais, se tornam cada vez melhores, para ir sendo habitados por espíritos também cada vez melhores, em moralidade e espiritualidade. Esses mundos vão se aperfeiçoar até que se tornem mundos celestiais, que são aquele reino dos céus de que Jesus falou, né? Morada de espíritos aperfeiçoados, espíritos puros, que é para onde tendem os espíritos com o aperfeiçoamento. A Terra hoje está no estágio de mundo de expiações e provas, mas passando exatamente nesse momento por uma transição, pela transição, a mudança
que vai torná-la um mundo melhor, um mundo regenerado, que será habitado por espíritos melhores, espíritos regenerados, mais ciosos, mais praticantes da espiritualidade, mais atentos à espiritualidade e à moral. Deus, que é a máxima inteligência, justiça e bondade, máximo em tudo isso, Ele não criou espíritos para que se percam, né? Mas sim para que se aperfeiçoem e dele se aproximem para, atingindo a pureza total e se tornando aptos a colaborarem com Ele próprio, Deus, na sua obra de criação. O aperfeiçoamento desses espíritos se dá por meio de reencarnações, uma vez que uma única existência, uma única vida na carne, não é suficiente para que eles aprendam tudo o que é necessário e se tornem puros espíritos. Esse aperfeiçoamento dos espíritos vai se dar por meio das reencarnações, então, em que cada espírito reencarnado num determinado tipo de mundo vai expiando os seus erros, vai purgando os seus erros, e à frente da lei divina vão sendo mais perfeitos, mais cumpridores, conseguem assimilá-la totalmente e cumprir na sua integralidade. Isso vai se dar em outros mundos, não propriamente na Terra. E esse aperfeiçoamento vai se dar pelo esforço próprio que eles fazem, pelo entendimento, pela consciência que adquirirem de que isso é o que vai torná-los bem-aventurados, felizes, né? Após toda essa convulsão desse momento que a Terra apresenta, cataclismos, violência, crimes, corrupção, mentiras, lutas, guerras destrutivas, pandemias, epidemias, etc. Essas doenças todas, sofrimentos, tudo isso sinal dos tempos próprios e da fase de transição, a sociedade terrestre melhorada tornar-se-á habitação de espíritos melhorados, portadores de atributos de doçura, moderação, mansidão, afabilidade, paciência, e que não usarão mais de expressões descorteses para com seu semelhante, com os outros homens, os outros espíritos. Esses serão os bem-aventurados que possuirão a terra, referidos por Jesus. Temos então que praticar, a exemplo de Jesus, nosso guia e modelo, a bondade, a paciência, de nos comportando pacificamente e com mansidão, em vez de, como estamos ainda, resolvendo tudo pela força e pela violência, como até então fazemos. Homens ainda belicosos, incapazes de viver pacificamente com o semelhante, não poderão permanecer na Terra, por não atenderem aos requisitos, às condições e requisitos requeridos por ela em sua nova condição de mundo regenerado. Eles não poderão mais reencarnar na Terra, e por isso serão então degradados ou exilados para mundos em estágio similar ao da Terra hoje, ou mesmo para mundos mais atrasados e primitivos, onde, vivendo uma situação difícil de carência e atraso que esses mundos apresentam, eles deverão ou poderão, com as noções de conhecimentos científicos e tecnológicos de que já tem conhecimento hoje na Terra, levar aos habitantes desses mundos atrasados e primitivos muito avanço, muitas invenções, criarão lá muitas invenções, em meio às dificuldades todas com que conviverão nesses mundos, né?
terão então a oportunidade de desenvolver as precárias condições daqueles mundos com o conhecimento que têm, por já terem visto esses inventos todos que nós já conhecemos aqui na Terra, esses dispositivos que facilitam a vida, etc. Então, esse conhecimento tecnológico que foi levado à Terra, com esse conhecimento, os homens nesses mundos atrasados, primitivos, eles terão a oportunidade de desenvolver e melhorar essas precárias condições desses mundos. E com isso, o que eles estarão fazendo? Exercendo a caridade para com os seus habitantes, seus semelhantes, ainda atrasados também, seus habitantes de origem, né? Porque também virão espíritos de outros mundos, como vieram aqui para a Terra, do planeta, do sistema de Capela, quem sabe nós mesmos. Então, verdadeiramente estarão exercendo o que lhes tanto faltou, o amor ao próximo, o fazer ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito, conforme a recomendação máxima de Jesus para conosco. Irmãos, pensemos bastante sobre isso, reflitamos e mantenhamos-nos em paz. Que assim seja.